hoje, um pouquinho mais tarde, mas aqui estamos. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Como vocês estão nessa sexta-feira? Eu espero que muito bem, preparados para um momento muito especial que o Senhor preparou para mim e para você. Vamos lá para esse dia que o Senhor tem para mim e para você. Uma boa sexta-feira. Hoje eu estou num ambiente diferente aqui, mas não poderia deixar de trazer uma palavra para mim, para você no dia de hoje. É um dia que eu quero fechar essa semana, 10 dias que nós estamos aqui fazendo as lives, o devocional. Eu espero que você tenha já recebido muito do Senhor a partir de tudo que está sendo falado aqui. E hoje eu preparei uma palavra forte: sobreviver. Sobreviver. Você tem vivido ou sobrevivido? Como anda a sua vida? Pergunta forte para começar o dia de hoje e para finalizar a nossa semana. Hoje nós estamos começando aí mais uma primavera, mais uma estação. Estamos saindo de uma estação e entrando em outra. Como falei no dia de ontem, inverno. Nem todo mundo gosta de inverno. Todo mundo gosta da primavera, do verão, mas é tempo de inverno. E aí, como vamos entrar nesse inverno? Como vamos alinhar as nossas expectativas para que esse inverno seja o inverno mais quente das nossas vidas? O clima que está lá fora não pode impactar a sua vida. O que está passando lá do outro lado não pode impactar a sua vida. Não é o clima que move você. O que move você é o que está dentro de você. Então hoje a gente vai falar muito sobre isso. Sobre viver ou sobreviver. Essa semana toda a gente falou muito de exaustão, de sobrecarga. Ontem eu fiz uma postagem falando sobre as pessoas que responderam lá as minhas caixinhas de perguntas, falando sobre o peso que muitas mulheres sentem. E sentem como se estivessem carregando um fardo imenso nas costas. E por isso, hoje nós precisamos falar um pouco sobre isso. Sabe por que eu e você estamos vivendo assim? Porque não estamos vivendo. Estamos sobrevivendo. E aí eu já trago para você. Tem muitas pessoas, muitas mulheres e homens também, né? Eu estou aqui falando mais com mulheres, mas tem homens também. Que tem 1000 coisas, mas sente que perdeu o sentido. Tem sido assim com você também? Tem 1000 coisas. Tem uma boa casa, tem um bom relacionamento, tem várias coisas. Conquistou tudo que precisava, tudo que queria, mas sente-se como se não tivesse nada. Lembra do salário? Tem o salário, mas é como se o bolso estivesse vazio, porque ele entra ali e vai embora. Então hoje nós vamos meditar no livro de João. Se você tem a sua Bíblia aí, para poder acompanhar a leitura da palavra, porque como eu sempre falo com vocês, eu não trago nada do achismo, nada de coisas que eu não vivo e também nada do que não está na palavra. E para te ajudar nesse ensinamento de viver e sobreviver, eu trago a palavra que está no livro de João, no capítulo 10. E aí a gente vai começar a partir do versículo número 1 e vamos até o 10. Então nós vamos meditar hoje no livro de João, capítulo 10, começando do versículo 1 e vamos até o 10, ok? Diz assim: eu lhes digo a verdade. Quem entra no curral das ovelhas às escondidas, por sobre a cerca, em vez de passar pela porta, é certamente ladrão e assaltante. Vejam bem, quem entra no curral das ovelhas às escondidas, por sobre a cerca, em vez de passar pela porta, é certamente ladrão e assaltante. Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro lhe abre a porta e as ovelhas reconhecem sua voz e se aproximam. Ele chama suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de reuni-las, vai adiante delas e elas o seguem,
porque conhecem a sua voz. Nunca seguirão um desconhecido, antes fugirão dele, pois não reconhecem a sua voz. Os que ouviram Jesus usar essa ilustração não entenderam o que ele quis dizer. Por isso, ele explicou: eu lhes digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos que vierem antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não o ouviram. Sim, eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará o pasto. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para lhes dar vida, vida plena, vida que satisfaz, vida de abundância. E quando a gente fala de abundância, não tem nada a ver com bens. Bens materiais, eles virão como consequência daquilo que você faz. Mas quando a gente fala de abundância aqui e vida plena, a gente está dizendo de liberdade, a gente está falando aqui de liberdade. A liberdade de ir e vir sem ter medo do ladrão. Porque aqui fala que depois de reunir as ovelhas, ele vai adiante. Então prestem bem atenção. Você hoje tem vivido uma vida de sobrevivência, com agendas cheias, com muitas tarefas para realizar, sempre com muito estresse, às vezes com muito cansaço e às vezes com muita vontade de desistir. Tem sido assim, tanto comigo quanto com você. E eu tenho propriedade para dizer assim, porque é assim que eu estava me sentindo. Marido bom, família perfeita, saúde plena. Mas, no fundo, era como se tivesse um vazio. É como se muitas coisas não fizessem sentido. Mesmo indo todos os domingos à igreja, mesmo estando ali fazendo o meu devocional, ainda assim, parecia que um vazio extremo entrava. É como se o ladrão entrasse, como diz a palavra. Porque eu não estava entrando pela porta, senão pulando a cerca. E quando a palavra traz aqui, as ovelhas se escondiam, passavam por cima da cerca e não pela porta, é porque a gente começa a fazer tudo no automático. A gente cumpre a agenda. Nós estamos ali com uma agenda sobrecarregada. E Deus vira um item na minha agenda. Então vamos lá. Eu vejo muita gente falando, vamos colocar as prioridades. Ontem eu falei sobre prioridades. Mas para mim não faz sentido colocar Deus como uma tarefa do meu dia. Então, Deus, saúde, família, trabalho. Beleza, levanto, vamos lá, Deus, beleza, rapidinho aqui, meu devocional, cheque, né? Como se fosse só para cumprir uma agenda. Deus, já foi, já fiz meu devocional, fecho minha Bíblia e vamos. Agora é saúde, vamos para academia, vamos lá. Rapidinho, faço meu treino, acabou. Agora é família, né? Deixa eu esticar aqui família. Então vou levar meu filho na escola rapidinho. Beleza, já acabou, a parte da família já foi. Agora vamos pro trabalho. E aí mergulha no trabalho, faz ali do jeito que tiver que fazer, de qualquer jeito, empurra com a barriga e vambora. Ufa! Terminei meu dia. Deus ok, saúde ok, família ok, trabalho ok. E finalizamos o dia, exaustas, cansadas. Isso é viver? Será que é isso? Então, quando eu comecei a refletir, eu falei, não. Estamos como este ladrão, pulando a cerca.
encontrando a forma mais fácil de fazer as coisas, vivendo no automático, tocando a vida. Trocando muitas vezes o seu tempo por dinheiro, porque às vezes você está num local que você não está satisfeita, trabalhando porque tem que trabalhar, porque tem que trazer comida para a mesa. E aí tem um filho, uma família, mas assim, tem que fazer de qualquer jeito porque não tem tempo. E aí tudo irrita, e aí tudo cansa. A saúde tá até ok, o corpo tá até saudável, vai lá e faz os exames, o check-up, e tá tudo ok. Mas por dentro tá dilacerado. A alma tá abatida. O espírito está entristecido. A mente cada vez mais trabalhando no negativo. Mas Deus está em xeque ali, né? Eu cumpri a minha agenda com Deus. Será que é isso? Será que é isso? Será que é esse vazio? Essa coisa de conhecer? Porque é isso que tem todo mundo feito. E o coração enche de tristeza porque as pessoas estão levando Jesus como um brinquedo, às vezes como um troféu. Eu sou cristão, eu sirvo a Deus, aí vai lá na internet, tira uma foto que está fazendo devocional. Eu vejo gente tirando foto até orando. Que cristianismo é esse? Que Deus é esse? Porque está na moda. Está na moda falar de Deus. Está na moda batizar, como a gente tem visto aí muitas pessoas mergulhando. Mas por dentro não existe verdade. Por dentro nós estamos como essas ovelhas que pularam a cerca, só para falar que estava nesse lugar, nesse curral. Que fazia parte desse curral, que fazia parte dessa família. Mas na verdade, o coração está em outro lugar. A mente não para de processar, porque você o tempo todo está se comparando. Você o tempo todo está olhando para os bens do outro. E aí quando a palavra vem aqui em João 10:10, que fala: o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para lhes dar vida e uma vida plena e abundante. Aí as pessoas pegam só a palavra abundante e acham que abundância é dinheiro, é bens materiais, é status. Não estou falando aqui que você não merece isso. Mas eu estou falando de uma vida abundante de verdade. Uma vida que não é de sobrevivência, mas é uma vida de viver o sobrenatural, acima de tudo e acima de todas as coisas. Vejam o que o Senhor fala. O porteiro lhe abre a porta. Lhe abre a porta. E as ovelhas reconhecem a sua voz e se aproximam. Ele chama suas ovelhas pelo nome e a conduz para fora. E é isso que Deus está querendo fazer comigo e com você. Te convidar para sair desse curral, aonde você está ali só sobrevivendo, e venha para fora para reconhecer quem Ele é de verdade na sua vida. Para reconhecer essa vida de abundância que Ele quer dar para mim e para você. Uma vida de verdade. Uma vida plena que satisfaz. Então Deus não pode ser uma tarefa na sua agenda. Deus precisa ser o centro de tudo. Você precisa colocar Ele no centro de tudo, para que você realmente passe pela porta. A porta que é somente Ele que abre e fecha. E aí quando você sai para fazer as suas coisas rotineiras, você não sente esse vazio. Quando você vai para o seu trabalho, por mais que seja um ambiente diferente daquilo que você quer viver,
Quando você está com Ele, você entra e sai dos lugares sem nenhum tipo de problema. Porque você sabe quem você é. Quando você se apega a Ele, quando Ele é o centro e não uma tarefa na sua agenda, é diferente. E hoje eu tenho visto as pessoas brincarem com isso. Brincarem. De colocar Ele como uma tarefa. Então é Deus, é saúde, é família, é trabalho. Meu momento com Deus, vamos lá, tiquei. Não. É por isso que está com vida vazia. É por isso que a vida não faz sentido. Corre, corre, corre e não sai do lugar. Porque Deus não é o centro. Ei, para de colocar Deus como uma tarefa que você tem que cumprir para mostrar para as pessoas. Porque senão você vai continuar nessa vida vazia. O tempo todo pulando a cerca. O tempo todo tendo que pular a cerca e nunca passando pela porta. E eu comecei a me dedicar com muito temor no meu coração. Quem está do meu lado sabe o quanto eu temia por isso. De trazer essas palavras aqui diárias. Mas o Senhor vinha me incomodando justamente porque a minha insatisfação era só minha. E quando eu não coloco isso para fora, eu deixo outras pessoas se perderem. Então era injusto da minha parte. Não vim aqui falar a verdade. Não vim aqui trazer coisas sólidas para você. Não é fácil. Nem para mim e nem para você. Eu vivo as minhas batalhas, as minhas lutas, as minhas inquietudes. Mas quando você está firmada na palavra, na verdade, que é a palavra do Senhor, você para de correr atrás do vento. Você para de sobreviver. E você começa a ter uma vida que realmente agrada a Ele. E aí você começa a viver o que Ele tem para você. E para de se comparar com os demais lá fora. Porque o tempo todo a gente está se comparando. Porque agora existe um material nas nossas mãos, que é o celular, que é as redes sociais, que é o tempo todo a gente se comparando. A gente querendo ter o que o outro tem, a gente querendo fazer o que o outro faz, sem fazer sentido para você. Então agora tá na moda postar que faz o devocional, vamos todo mundo postar. Agora tá na moda batizar, vamos todo mundo batizar. Mas e o que tem dentro de você? Como anda os seus pensamentos? Como anda as suas atitudes? Como anda o seu coração? E quando você sai desse devocional raso, dessa leitura bíblica rasa, como é a sua vida? E quando a gente fala de cuidado, por exemplo, com a saúde, você tem cuidado em todas as áreas? Ou tá só postando uma foto na academia, pronto, tiquei. E depois que sai dali, como tem sido a sua alimentação? Você tem se alimentado bem, tem dormido bem, tem descansado, tem conseguido repousar? E aí você fala comigo que é saudável. Tá mentindo para você mesma. E para viver essa vida plena e abundante que satisfaz, é dizer, eu tenho os meus defeitos. Eu não sou perfeita. Porque o único que foi perfeito e passou por essa terra foi Jesus. E mesmo assim, ele não agradou a todos. E mesmo assim, ele foi traído. E mesmo assim, ele foi morto naquela cruz. Então não é sobre você falar que está ok, que, né? Não é. Sabe por quê? Porque o tempo todo você está se comparando com alguém.
O tempo todo você está querendo viver uma vida que não é sua. E aí vem esse vazio. Porque você vai correr para cumprir agendas, para cumprir uma tarefa. E quando chega no final do dia, é como se tivesse passado mais um dia, mais uma semana, mais um mês, mais um ano, mais uma estação e nada mudou. E às vezes até piorou. E aí? Qual é a reflexão que você tira disso tudo? Qual é a reflexão que você traz para a vida que você tem vivido? Vamos refletir sobre vida e vida em abundância. Deus não te chamou para sobreviver. Ele te chamou para viver, para florescer, para gerar vida. Através de você, muitas vidas podem ser geradas. Principalmente a mulher que tem o dom de trazer para fora uma vida. Você, mulher que está me ouvindo, você foi feita, perfeita para gerar vida. E hoje o mundo está dizendo que isso atrapalha. Ser mãe atrapalha a sua carreira. A sua correria do dia a dia vai te atrapalhar a crescer, vai te atrapalhar a viajar, vai te atrapalhar nos seus planos. Até isso o inimigo tem tentado roubar para matar e destruir as famílias, porque nós estamos querendo viver a vida do outro. E eu vejo muitas pessoas que antes tinham sonho de ser mãe, mas no corre do dia aprenderam que ser mãe virou um peso. E eu tenho propriedade para dizer isso, porque por muito tempo eu tive esse medo. Tanto que eu fui ter meu filho já aos 36 anos, porque primeiro era a carreira. Eu queria colocar esse diploma nas mãos, esse currículo perfeito, de me tornar uma grande diretora, de me tornar uma grande profissional, para depois vir o resto. Mas posso te dizer, eu me arrependi por isso. Porque hoje, já aos 42 anos, quando eu olho para trás e vejo, meu Deus, o que foi que eu fiz? Porque eu ainda tenho desejo de ter mais filhos, mas a genética já não é a mesma de 10 anos atrás. E talvez, com a idade que eu tenho hoje, eu não possa mais realizar. Isso é talvez, porque o Deus que eu sirvo é um Deus do impossível, do sobrenatural, que fez Sara engravidar já na alta idade. Mas se você olha para os padrões humanos, talvez as coisas já vão ser mais difíceis. Porque eu escolhi abrir mão, às vezes, de uma família, de um lar, porque o mundo estava me cobrando carreira, porque o mundo estava me cobrando um título, porque o mundo estava me cobrando um currículo. Não era as pessoas que estavam à minha volta, mas sim o mundo lá fora dizendo, para que ser mãe? Para que casar? Isso vai atrapalhar o seu sucesso, não é mesmo? Mas se Deus tiver esse plano para você, você vai preferir por lá o plano de Deus para viver o plano do mundo? Os padrões do mundo? Porque é isso que nós temos feito. Nós temos deixado a nossa vida andar, caminhar, conforme a música toca, conforme o mundo quer. E tudo isso acontece porque nós não temos um posicionamento. Nós não sabemos quem somos. Nós não perguntamos para Ele o que Ele quer para mim, para você. Porque Ele fala aqui, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Você está fechando a porta somente quando o ladrão entra?
Ou você está lembrando de trancar a porta antes de deitar, antes de descansar? Porque o ladrão está ao derredor. Ele está aí para destruir. E você não está percebendo. Está deixando a porta aberta para ele entrar, matar e destruir os planos de Deus para a sua vida. E quando você deixa ele entrar, eu vim para que tenham vida. E vida em abundância. Então, para já ir fechando, esse tema que é tão pesado às vezes, mas necessário, porque como eu venho falando com vocês, eu não vim aqui para falar o que você quer ouvir. Eu vim aqui para falar a verdade. E às vezes o que eu vou trazer não é o que você quer ouvir. Mas lembre-se, adultos fazem o que precisa ser feito. Criança é que faz o que quer. E mesmo assim, não pode sair fazendo o que quer. Porque tem que ter uma mãe e um pai para disciplinar. Então, o que te faz sobreviver e não viver? Você tem ideia disso? E eu vou trazer aqui para vocês 4 pontos. Primeiro, a falta de alinhamento com Deus. Acabei de falar. Você sabe quais são os planos de Deus para a sua vida? Como eu vou saber, Mira? Meditando na palavra. O livro de milhares e milhares de anos, que é o mesmo livro ontem, que é o mesmo livro hoje e que vai ser o mesmo livro daqui a anos, porque a palavra, ela não muda. Deus é o mesmo Deus ontem, hoje e amanhã. E o que é certo, o que é errado e não vai mudar. O Deus fez homem e fez mulher, e é isso. Por mais que o mundo tente mudar a sua mentalidade, essa verdade nunca vai deixar de existir. Porque quando você, mãe, está ali tendo seu filho, quando o médico te apresenta, ele não te apresenta: aqui está a criança, defina se vai ser homem ou se vai ser mulher, mãe. Não. Ou nasce um homem ou nasce uma mulher. E ponto final. Quando o médico te entrega seu filho, ele não te pergunta o que você vai escolher. Ele já te entrega com a identidade de homem ou mulher. E a Bíblia é clara. Deus fez o homem para a mulher. Então não é o que você quiser, é o que está aqui. E é essa verdade que eu tenho para trazer para você. Falta de alinhamento com Deus está te fazendo perder a sua essência, a sua identidade com Ele. O outro ponto é o apego ao passado. Mira, eu não vi de uma família poderosa, que tinha dinheiro, enfim, é tanta desculpa. Talvez eu não tive um pai presente, talvez eu não tive uma mãe presente. Ok, mas isso está lá no passado. Bora viver a vida do presente e do futuro. Não é porque você não teve uma família que você não pode gerar uma família. Não é porque você não teve um pai presente que você não pode ser um pai excepcional, uma mãe maravilhosa. Então para de olhar para o passado. Eu vim de um casamento destruído. Ok, mas já passou. Vamos para frente. Para de viver o passado. Eis que faço todas as coisas novas. Não percebem? Ele tem um futuro novo para você, mas enquanto você estiver apegada ao passado, nada muda. Fica tudo carregado aqui, nas costas, porque você não consegue deixar para trás a mochila pesada. A exaustão emocional e espiritual vem disso, de você ficar presa ao que já foi. Então, a falta de alinhamento com Deus, o peso que você carrega nas costas, que é o seu passado, que você não consegue deixar para trás, a exaustão emocional e espiritual, porque você não está olhando para dentro, mas sim para fora, e aí fica exausta mesmo, porque o espírito está abatido.
A alma está doente, o corpo está fraco. E aí vem essa exaustão extrema. E por último, o medo de romper os ciclos e viver o novo. O medo quer te parar. O medo quer te travar. E isso vai seguir até que você rompa e diga não. Eu vou com medo mesmo. Eu vou com medo mesmo. Então anote o que você precisa fazer para aderir e mudar tudo que você está vivendo para viver a vida que Deus tem para você, que não é uma vida de sobrevivência, mas uma vida de florescer, de gerar. E você só vai ter isso quando você parar de se comparar. Para de olhar para o vizinho, para de olhar para a grama do vizinho, para de olhar para o pasto do vizinho, olha para você, para de se comparar. Olha o que você tem nas suas mãos para gerar, para florescer. E para de olhar, se comparar com o outro, porque é isso que está travando você. Deixa de viver para agradar os outros. O posicionamento que eu estou tendo hoje não é fácil. Não é fácil. Porque eu venho aqui para falar verdades e eu estou precisando abrir mão de muitas coisas para estar aqui. Mas para isso eu precisei olhar para dentro, não olhar para fora e parar de querer agradar o outro. Nossa, será que eles vão gostar do que eu vou trazer? Será que eles vão, né? Mas será que lá onde eu trabalho eles não vão me questionar porque eu estou fazendo isso? É o tempo todo querendo agradar lá fora. Nossa, eu vou me vestir, mas eu não me visto para mim. Eu me visto para quem vai me ver. Nossa, será que a minha amiga... Nossa, eu vou encontrar com uma amiga hoje. Será que ela vai gostar da roupa que eu tô vestindo? Nossa, eu não fiz a unha. Será que ela vai questionar? É o tempo todo tentando agradar o outro. E você? Você tá bem? Você tá feliz com o que você tá vendo no espelho? Se você estiver, não importa o que o outro vai falar. Para de tentar agradar todo mundo, porque você não vai conseguir. Lembra? Nem Jesus agradou a todos. Você não vai conseguir. E sempre que você tentar agradar todo mundo, você vai desagradar alguém. E às vezes vai desagradar você e a Deus. Quantas pessoas agradam o mundo, fazem coisas que são incorretas, que sabe que é incorreto, mas faz para agradar o outro. E tá tudo bem, porque Deus é um Deus distante. Eu não tenho intimidade com Ele, então eu agrado meu amigo e desagrado a Deus com as minhas atitudes. E por último, ouvir a voz de Deus e não se culpar. Porque quando você ouve a voz do Senhor, anda nos caminhos dele. Lembra? Eu vim para que tenham vida. E vida em abundância, vida plena. Você não se culpa. Porque se você fizer ou se você não fizer, vão te culpar. Então que te culpem porque você está fazendo para agradar a Deus e não aos homens. E é essa palavra que eu tenho para mim e para você no dia de hoje. Porque não é fácil vir aqui falar tudo isso. Não é fácil. Mas é necessário. Porque se alguém não levantar para falar, nós vamos continuar como essas ovelhas, pulando a cerca, nos comportando como ladrões, deixando a nossa vida ser levada pela sobrevivência e não pela abundância que Deus nos chamou para viver. E eu quero muito fazer essa declaração na sua vida. Que em nome de Jesus, a partir de hoje, você pare de sobreviver. Que em nome de Jesus eu declaro que a sua vida vai ser de florescer. Chega de sobreviver. Em nome de Jesus eu declaro. Eis que faço todas as coisas novas. Que a abundância vai entrar na sua casa. Que a partir de você, através de você, vidas serão salvas. Verdades serão ditas, famílias serão restauradas em nome de Jesus, porque hoje você dá um passo que pode ser pequeno. Se um desses itens que foi citado aqui, se você resolver só
só. Parar de se comparar com outra pessoa já vai ser o primeiro passo que você está dando. E em nome de Jesus, através dessa atitude sua, você vai começar a ter uma vida e vida em abundância. Porque foi para isso que o Pai te chamou, filha minha. Te chamou para florescer e não para sobreviver. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Com muito temor no meu coração, mas com muito amor, eu trago isso aqui. Porque eu e você estamos sendo modeladas para liderar em todas as áreas da nossa vida e dizer não, dizer chega, eu não nasci para sobreviver. Mas para isso é preciso se permitir ser moldada, modelada, fazer um vaso novo, quebrar o velho e deixar o novo entrar. Em nome de Jesus. Se essa palavra fez sentido para você, não deixe de compartilhar com mais pessoas. Me ajuda a levar essas palavras de verdade para mais pessoas. E compartilha comigo. Compartilha algo que fez sentido, que mais falou com você, que seja ali no direct ou através de mensagem. Porque isso fortalece a outras pessoas. Combinado? Um grande beijo para vocês. Amo sua vida. Bom final de semana, desfrute uma vida de florescer e não de sobreviver. Nos vemos na segunda-feira. Um beijo. Tchau, tchau.